Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu digo sempre, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou a doutora Vitória e hoje eu vim falar com vocês sobre o processo de execução. Pois bem, o processo de execução nada mais é do que o cumprimento de uma sentença, onde já houve um processo de conhecimento e houve uma sentença e houve uma determinação para o cumprimento de uma sentença, onde o credor cobra do devedor um certo valor. Ocorre que, em muitos casos, o devedor nem sabe que ele está sendo executado, nem sabe que ele passou por um processo de conhecimento. E aí o que acontece no processo de execução é que existe uma ordem judicial, onde o juiz determina que o sistema Sisbajur, ele bloqueia valores em conta do devedor. Porém, esse sistema Sisbajur, ele é muito falho. Por quê? Porque ele não consegue identificar os valores que estão em conta, se são verbas alimentares, aposentadoria, valores impenhoráveis, ele não consegue. E ele deveria de conseguir identificar. Porque no mundo moderno, isso daí é muito falho, porque prejudica o devedor. Porque o devedor muitas vezes nem sabe que está sendo executado, ele geralmente é de baixa renda e ele não conhece, não sabe o que está acontecendo. E aí, se ele se lembra de alguém que está devendo, ele corre lá no credor e efetua o pagamento. E o credor fala para ele, olha, as suas contas vão ser bloqueadas imediatamente. Só que não depende do credor, não depende, depende do juiz. Porque se for uma ordem judicial para bloquear, tem que ser uma ordem judicial para desbloqueio. E o que acontece é que o credor nem sempre notifica o juiz que você pagou. E aí você fica com o dinheiro congelado na sua conta e você já pagou o credor. Isso acontece muitas vezes no meu escritório, onde o credor ele corre lá, faz acordo e a conta dele continua bloqueada, a mesma coisa. O dinheiro, os valores continuam congelados. E aí, o que acontece? Certo tempo, depois de certo tempo, porque o devedor, após o bloqueio, ele tem 5 dias para se manifestar. Mas ele vai se manifestar como se ele nem sabe, né? E isso acontece com vários clientes meus. E aconteceu comigo. No meu caso, eu tive minhas contas bloqueadas, mas eu sabia do processo de execução. Na verdade, foi um valor que eu nem deveria de pagar, porque eu achei muito errado. O que seria? Uma multa por eu não ter votado no órgão que eu era afiliada, tá? Antes de ser advogada. Então, existia uma multa, eu não votei e eles me executaram. Mas como eu sou advogada, eu percebi o processo de execução e aí eu fui até o credor e fiz um acordo. Estou bem sossegada, um final de semana onde eu me preparava para viajar. Olhei na minha conta, vou fazer uma transferência e estava zerada. Eu me senti totalmente impotente. Porque eu já tinha pago. E aí, minha conta estava bloqueada. Eu me senti totalmente, e não é um processo de um dia para a noite. Por quê? Você tem que notificar o juiz, né? Segundo o órgão que me executou, ele não notificou o juiz. Aconteceu isso comigo, eu senti na pele. Quando você sente na pele, você fica muito indignada. Você já fica indignada com os seus clientes, imagina com você. E aí, eu já entrei com um pedido, desbloqueio, uma tutela de urgência e logo em seguida já entrei com uma ação por danos morais. Por quê? Porque o órgão que me executou, ele foi falho. Ele deveria ter notificado o juiz e pedido a suspensão. E não fez isso. E aí o juiz não sabe. E aí o juiz mandou bloquear minha conta. E isso acontece. Eu tive casos no meu escritório que o meu cliente, ele pagou total, quitou total com o credor, e depois de 2 meses a conta dele ainda estava bloqueada. Aí ele me procurou. E aí eu fiz o pedido. Depois o credor se manifestou. Então acontece isso. Então é um processo muito falho, é um tormento na vida das pessoas que têm suas contas bloqueadas, porque muitas vezes são verbas alimentares, são aquele valor que você tem que sustentar seu filho, pagar suas contas e ficam ali parado. Isso é um absurdo, Deveria de ter um sistema que fosse mais ágil. Olha, você pagou? Então já desbloqueia imediatamente, mas não é assim.
O sistema é falho. E você que está sofrendo o processo de execução, se você sabe que tem um processo em andamento, contrata um advogado. Se você não tem condições, você vai na defensoria, porque lá eles vão te ajudar, tá? E corra atrás, porque depois que a sua conta for bloqueada, vai demorar para ser desbloqueada, porque depende do juiz. É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Se você tem alguma opinião, você expressa para mim. Se você tem alguma crítica, tá bom? Eu agradeço a atenção. Muito obrigada.